Sejam bem-vindos ao nosso episódio especial falando sobre o mundo das academias. Hoje estamos aqui com Vitor, da DBS Advocacia, e Levi, CEO e fundador da Everylife Estúdio Personal. A gente vai falar um pouco sobre o mundo jurídico dentro das academias e sobre gestão fitness. Para iniciar a nossa primeira pergunta, eu vou perguntar para vocês quais são os principais riscos jurídicos que uma academia pode enfrentar no dia a dia e como é possível se prevenir disso sem virar um empresário paranoico. Como é jurídico, eu vou puxar para mim a primeira resposta, mas é o seguinte, a academia, ela tem, obviamente, seus detalhes, mas ela é um empreendimento como qualquer outro. Então, é muito importante que o empresário tome uma série de cuidados ao ter, por exemplo, a gestão da sua academia durante o exercício, né, daquela gestão, e tenha cuidados também antes mesmo de começar a academia. Por exemplo, algumas coisas importantes que os empresários, às vezes empreendedores, naquele afã de começar a trabalhar, de começar as coisas, outra coisa, já teve reforma, já teve compra de aparelho, tem que ter, vamos lá, tem que botar aluno, tem que botar para rodar. É importante que ele tome cuidado, por exemplo, com o contrato de sociedade. O contrato de sociedade é muito importante ser organizado ali no começo, a gente pode falar mais sobre ele no futuro, mas é importante que ele seja organizado ali no começo, enquanto o negócio ainda está incipiente, para evitar alguma discussão depois que a academia estiver ou dando prejuízo ou dando lucro, que são duas situações mais complicadas de negociar. É muito importante também tomar cuidado com os contratos de locação. Eles têm que ter alguns pontos que são importantes para que a gente consiga fazer a perenidade daquele negócio da academia e ela não acabe fechando depois de algum tempo por falta de local. Outras coisas importantes, os contratos da própria academia, como contrato de matrícula, contrato com os prestadores de serviço, contratos de trabalho, observações em relação a precauções sobre eventuais eventos na academia, como acidentes, lesões, etc. Enfim, tem uma infinidade de coisas que ele precisa tomar esse tipo de cuidado. Para evitar ficar paranoico, eu acho que o empresário ele tem que delegar coisas que não sejam voltadas imediatamente para florescimento do negócio dele. Ou seja, o empresário tem que estar focado em expansão. Se por acaso ele tiver focado em resolver esses pequenos problemas, que ele vai ter uma certa dificuldade, mesmo com auxílio da internet e tudo mais, para saber o que fazer, é importante que ele delegue essas decisões, esses problemas, para profissionais especializados. Contabilidade para o contador, jurídico para o advogado. E assim ele fica focado realmente em desenvolver o negócio dele e fazer uma boa gestão do empreendimento. Uma Maravilha. coisa, sabe, que complementando o que o Vitor falou, né, da sua pergunta, Edu, que ele tocou muito bem, são as precauções que devem ser feitas antes, né? Então, como dono de academia, né, pela experiência de 14 anos aí, cometendo muitos erros, né, a gente conversou muito sobre isso, né, Vitor? É, faz parte realmente do mercado ali. Infelizmente ainda é muito amador, embora esteja em grande ascensão, né? O mercado aí, o segmento como um todo do fitness, de saúde, bem-estar, mas vale ressaltar isso aí. Realmente o empreendedor ali, né, o gestor de academia, que ele realmente procura um suporte jurídico. Muitas vezes a gente realmente não está ali antenado para isso, então vai fazendo as coisas, como ele disse, obra, compra de equipamento, contratação de pessoas, né? Isso vão surgindo e não existe uma organização jurídica antes, até para respaldo, né? Até voltado realmente para a profissionalização. Então, o que eu deixaria aqui como recado aí de complemento é isso aí, é você realmente buscar um suporte jurídico, é realmente você se precaver, você realmente buscar aí conhecimento. Então, se você não estuda, né, para entender realmente dos riscos que você tem, você vai aprender na dor, infelizmente. Quando tá com problema, aí vai querer resolver. Aí, infelizmente, o BO é mais, né, o buraco é mais baixo. É verdade. Maravilha, maravilha. Nós sabemos que hoje, atualmente, nós temos dentro do nosso mundo de empresas, o PJ aumentou em uma escala muito grande. O nível de contratação PJ hoje, em qualquer segmento, ele é Uhum. altíssimo. A gente tem estudos que comprovam isso. E eu queria perguntar de vocês, boa parte de equipe de academia não é CLT, né? Como deve ser a estrutura ideal de um contrato de prestação de serviços para personal e professor autônomo? Bem, o pessoal tem que tomar muito cuidado, porque quando você faz uma contratação de um prestador de serviço, principalmente quando é uma pessoa física, um MEI, que ele vai exercer aquele trabalho ali de forma continuada,
os contratos eles têm que ser muito bem elaborados para que eles efetivamente se sustentem no eventual litígio. Então, eu já tomei alguns sustos, né, de alguns contratos que eu peguei elaborados até pelo próprio empresário e tudo mais, que chegam em contrato de prestador de serviço pessoa jurídica falando em férias, remuneração, 13º, que são coisas extremamente ligadas à relação trabalhista. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a justiça do trabalho, eu gosto de brincar que muitas vezes ela se porta como a justiça do trabalhador. Então, assim, o empresário, ele começa perdendo de 4-0 e nós estamos nos 35 minutos do segundo tempo. Virar o jogo depende de preparação e principalmente de cautela e documentos. Então, esses documentos têm que ser elaborados com qualidade. Um contrato de pessoa jurídica que tenha efetivamente os dados corretos, a concatenação correta e que seja voltado para a prestação da pessoa jurídica. Um contrato de estágio que seja efetivamente de estágio, seguindo todos os rigores, inclusive registro dos órgãos competentes. E o contrato do próprio empregado, do seletista, a gente tem que tomar cuidado porque muita gente usa um contrato que eu acho que foi elaborado em 1970 e ele ficou na internet por algum motivo depois e todo mundo usa o mesmo contrato de trabalho padrão. Mas entenda, uma academia é diferente de um restaurante, que é diferente de uma loja de varejo. Então, o contrato de trabalho daquelas pessoas que vão prestar serviço, ele tem que ter alguns detalhes, algumas nuances que são importantes constar ali e que tem que ser orientadas por um profissional que já tem uma vivência e que conheça quais são as coisas mais cobradas, por exemplo, na Justiça do Trabalho. Apesar de nós termos hoje um litígio que está hoje no Supremo Tribunal Federal em relação à questão da validade ou não da pejotização desses contratos de PJ, por enquanto está tudo válido, está tudo ok. Esse processo, nesse momento, estão suspensos. A gente vai ver aí as cenas dos próximos capítulos. Mas é importante que para esses contratos, no eventual aprovação pelo STF, tenham validade, que a gente faça de forma estruturada e usando os termos corretos. Agora falando do aluno, um bom contrato tanto para o aluno quanto para a academia, resguarda de fato? Como funciona isso? Como é que... Com certeza. Mais uma vez, o contrato, na verdade, o contrato ele é a regra do jogo. Qualquer jogo que você vai jogar. Então, se tem um jogo de uma contratação de um serviço de uma academia ou especificidades, esse contrato tem que ser bem redigido, porque, mais uma vez, o empresário está no lado mais como é que eu posso dizer, complicado da relação, porque o aluno da academia ele é um consumidor, certo? E a responsabilidade do sócio da academia perante esse aluno, ela é direta. Ou seja, a academia é culpada até que se prove o contrário. Basicamente isso. Então, assim, é importante que esse contrato tenha especificidades e que tenha detalhes de uso, por exemplo, dos aparelhos, dos horários, e esses detalhes são importantes para que a gente consiga fazer valer uma eventualidade de um problema com algum aluno. E importante também destacar, isso é bom deixar claro, que se a academia, por exemplo, ela dispõe de um serviço como valet, ou então como estacionamento próprio, certo? Por mais que seja gratuito, certo? É importante destacar que não cabe aquela desculpa de que objetos deixados dentro do veículo não são de responsabilidade, ou então não nos responsabilizamos pelos carros deixados aqui. Isso não existe. Gratuito ou não, cortesia ou não, o direito do consumidor vai abranger e a academia vai ter responsabilidade sobre tudo aquilo que ela proporcionar, certo? Esticando até um pouquinho, é muito importante a academias tomarem cuidado, por exemplo, e aí o Levi pode complementar, mas às vezes está muito na moda hoje o collab. Eu chamo, por exemplo, uma empresa de comida fitness, ou chamo alguma pessoa para poder fazer uma degustação, alguma coisa dentro da minha academia. Esse contrato tem que ser muito bem organizado, porque as pessoas às vezes não fazem nem contrato para esse tipo de collab. E aí o que é que acontece? Vamos supor que tem ali uma intoxicação da pessoa por algum motivo em relação àquela comida que a gente não sabe. A academia pode acabar sofrendo algum tipo de prejuízo financeiro e até administrativo por falta de um contrato correto, de uma organização correta. Então, tudo que você for fazer, valorize a assinatura do contrato, porque é a regra do jogo. Cara, você falou um ponto importantíssimo, né? A gente faz muito, né, assim, essas ações, né, de marketing, esses mini eventos, né? Ao longo do ano, né, as academias fazem muito isso e fazem muitas parcerias. De fato, parcerias com blogueiros, né, influencers, né? Fazem parcerias com empresas de fazer essas collabs, como você falou e não se atentarem a isso. Convida, faz ali aquele combinado, mas esse caso aí do contrato, realmente pensando se a pessoa tiver um problema, realmente, como você disse, um alimentar, não se dá bem ali,
realmente como deixar a empresa respaldada. E até o outro também, o próprio fornecedor. Muitas vezes ele nem enxerga essa possibilidade, né? E vindo como você falou aí, é, o mercado, eu fortaleço muito isso, né? E mais uma vez eu trago aqui a importância de se profissionalizar. Felizmente é um mercado muito amador ainda, né? E contrata-se pessoas e serviços diariamente sem se preocupar realmente de deixar regularizado. Ah, eu vou contratar um estagiário. O cara já começa a trabalhar e não tem nem contrato assinado. Ele não fez nenhuma reunião sequer de trazer ali as orientações da empresa. Quais são as normas da empresa, o que se deve seguir, quais são os processos, entendeu? Não existe isso. A gente contrata um professor, não tem nem contrato, como disse, assim. São poucas as academias, hoje está melhorando, graças a Deus, mas que tem ali um contrato realmente de carteira assinada, que isso é importante também até para o colaborador, né? Dele ter ali direito a férias, né? Ter o FGTS, ter algo que ele não sinta que eu tá por PJ, como você disse, aí o cara vai ser um prestador de serviço, mas que tem os casos lá, né, Vitor, que você já explicou bem aí, que não respalda, né? Exato. Pode dar problema pra gente, não é indicado, né? Ele falou muito bem isso aí, então é melhor a gente ir pro CLTista ali. Mas vindo para uma abrangência de crescimento. Então, ele está ali respaldado, está tudo regularizado direitinho com os direitos dele, a importância ali da empresa, né, da academia, está ali sempre regularizada e fomentar também o crescimento interno, né? Então, ter esse cuidado aí. Tem mais dois pontos, Edu, que eu queria complementar rapidinho, que é o seguinte. Um ponto interessante é que como o mercado de academias e boxes e etc., voltado para o mercado fitness, ele está em extrema ascensão, certo? Pode ter certeza que essa mídia, essa atração, ela atrai também os olhos das autoridades. Nós já tivemos operações do DECOM aqui em academias, nós temos operações, por exemplo, das superintendências do trabalho, para fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, assim, é importante essa regularização para evitar penalizações que podem ser extremamente pesadas. E eu lembrei de um caso interessante sobre a falta desse cuidado com prestadores de serviço dentro da academia e de collabs, etc., de uma academia que estava comemorando aniversário e deixou lá um espaço e colocou, abriu um espaço para um profissional de quiropraxia fazer lá um trabalho nas pessoas e tal. E uma pessoa acabou se sentindo lesionada por esse profissional, certo? Por um motivo qualquer, ela tinha uma fragilidade numa articulação e acabou se sentindo lesionada. O processo foi contra ambos, a academia e o profissional. O profissional não teve com que pagar, a responsabilidade solidária foi a academia que pagou. E depois ela tem que ir atrás do profissional para eventualmente conseguir alguma coisa, mas não tinha contrato, não tinha organização. E como esse serviço estava sendo fornecido dentro do espaço da academia, sem dúvida, responsabilidade direta ali perante o consumidor, que é o aluno. Pronto, maravilha. O termo sobre as collabs entre marcas, a gente chama na publicidade de co-branding, certo? É quando a gente faz uma junção aí para fortalecer a marca de ambos os lados. O que acontece muito, que vocês pontuaram, é muito da parte extrema da ausência do contrato. Agora, indo para uma parte mais relacionada ao marketing, o que eu considero? Quando a gente tem um bom contrato, a gente não necessariamente evita as coisas ruins também, mas a gente tem muita coisa boa para poder extrair disso aí. Por exemplo, a gente pode, no bom contrato, falar sobre os entregáveis dessa collab, Sim. o que a empresa pode nos oferecer, o que a gente pode oferecer para essa empresa em contrapartida, porque uma boa parceria ela tem que ser boa para ambos os lados. Então, isso também tem que estar presente nesse contrato, acredito eu. Perfeito. Você é o especialista, você que me fala. Perfeito. Tem Mas sim. O contrato, como eu te falei, é regra do jogo. isso. Tem que constar tudo certinho. Exatamente. Quantidade de rios, pô, tá vindo pra cá, o que é que eu posso fazer aqui a nível de divulgação? Porque esse co-brand, ele é para isso, é para fortalecer ambas as marcas. A gente precisa ter isso bem claro. O que é que eu tô alinhando com você aqui? É uma foto? Você vai vir aqui, vai colocar uma coisa de exposição, vai ter algum backdrop? Como é que a gente vai poder fortalecer isso de maneira correta? Porque no final a gente acaba cobrando a pessoa, mas ela fala, mas não teve alinhamento, a gente não pediu. Pô, às vezes é questão de feeling, mas não só feeling. Você precisa ter um contrato aí bem estabelecido para que saia coisas boas dessa parceria aí e a gente não fique pensando só em evitar problema também. Tem que tomar muito cuidado também, porque algumas coisas que não parecem contrato, são contrato. Então, falando dessa parte de marketing, né, de publicidade, etc., é muito importante colocar, por exemplo, se a academia prometer algum resultado e não entregar, certo? Isso aí pode ser extremamente problemático.
Então, assim, olha, vem treinar com a gente que você vai emagrecer e vai ganhar músculo. E aí o cara não emagrece, não ganha o músculo, e aí? Então isso aí pode gerar algum tipo de discussão que pode ser prejudicial para a academia. Então é importante sempre estar alinhado com as agências, né? E também com as pessoas que vão fazer essa exposição, essa publicidade da academia, para que tome cuidado com o que eles vão prometer, para que depois não tenha nenhum tipo de dor de cabeça e aí, enfim, tem uma responsabilização da academia. E você também tomar ciência de como é que está o mercado. Por exemplo, hoje eu posso posicionar uma academia como a melhor academia da região. Naquele momento ela pode ser a melhor academia da região, mas daqui a um mês, será que ela vai ser? Se eu continuar usando a mesma mensagem, a mesma narrativa, será que daqui a um mês, 3 meses, não vai ter uma academia que superou a nível de qualidade, a nível de equipamento? Porque pode acontecer. O mercado está em constante ascensão. Então, para isso, as pessoas estão se evoluindo, estão fazendo investimento, estão fazendo capacitação em curso. E a gente precisa estar de olho no mercado. Porque a maneira que a gente está se posicionando, por exemplo, o Levi hoje ele tem uma referência em cuidado personalizado. Precisa vender isso muito bem. Vamos supor que ele pegue um novo equipamento e ele seja o primeiro da cidade com esse equipamento. A gente vai vender em cima disso. Mas a gente precisa fazer um estudo de mercado se ele realmente é o primeiro com aquele equipamento. A gente precisa nos respaldar na narrativa que a gente está construindo nas redes sociais também. É muito bom evitar critérios subjetivos. Por exemplo, você falou a melhor academia da região. Isso é muito subjetivo. Porque, por exemplo, Sim. nós temos uma região que a melhor academia pode ser a do meu amigo Levi, que é um treinamento personalizado, com equipamentos mais voltados para o movimento, e assim, tem um detalhe da aula, porque tem que ser marcado e tudo mais, e tem gente que vai adorar isso. Como para outras pessoas, a melhor academia da região pode ser a academia que tem equipamento maromba, um negócio mais pesado, aquela música de hip hop tocando, bem alto, né, e tudo mais, e aquela luz piscando e um DJ. Para essa pessoa, a melhor academia pode ser essa. E para outra pessoa pode ser a melhor academia da região porque simplesmente ela mora vizinho. Então, assim, fica mais fácil, eu vou a pé. Então, esses critérios subjetivos, eles são complicados, né, de você colocar. E outra, já houve discussões em relação ao restaurante que usou o melhor restaurante disso, o melhor restaurante daquilo. Então, rapaz, na minha opinião, é sempre o seguinte, é evitar polêmica e litígio, porque isso aí pode até viralizar num determinado momento, mas depois é muita dor de cabeça. Acredito. É muito do posicionamento também, né? Eu acredito que os donos de academia, eles precisam enxergar o seu público-alvo, né? Qual é o seu diferencial? Porque, de fato, vai existir sempre isso, em todo segmento. Ah, eu sou melhor disso, sou melhor daquilo. Mas é o famoso lá, quem não é visto não é lembrado, né? Até que você realmente se torne o melhor nisso ali. Então, realmente, como você se posiciona? Realmente eu posso dizer que eu sou referência em metodologia, né? Em cuidado, em atenção com o aluno e tal, da minha região ou até do Ceará. Perfeito. Ah, será que eu sou? Será que eu não sou? Mas se eu me posicionar e mostrar que de fato eu entrego um bom serviço, né? Uma qualidade no atendimento e realmente eu me diferencio no mercado, eu estou provando ali, eu estou me posicionando, né? Mas existem esses outros pontos também que você tem que cuidar ali para realmente não estar falando uma coisa falsa, né? Que não é verídica, mas realmente vai muito disso. Existe muito mais do mesmo, muita academia que se posiciona dessa forma, maior CT, maior academia, mais equipamento e mais aquilo, mas é muito abrangente, é muito generalista. Muitas vezes o pessoal perde a essência, né? Perdeu o que fez eu abrir a academia, né? Com quem que eu quero me comunicar. Não dá para querer vender para todo mundo, né? É muito disso. Mas como você falou, o nosso mercado ainda no ramo fit está muito amador. Eles não têm essa percepção ainda. Sim. E o mercado, o sucesso no mercado é a percepção de valor que o cliente tem sobre o teu produto. Total. Então, para a gente chegar nesse nível de percepção de um valor forte, a gente precisa criar uma narrativa que envolva. Criar uma necessidade no cliente, porque é tudo com base no desejo. Por que eu vou te desejo estar naquela academia? Porque lá eu tenho um acompanhamento personalizado, eu tenho um profissional somente me dando atenção ali, eu tenho um treino personalizado, eu tenho um nutricionista, eu tenho um fisioterapeuta à minha disposição, eu tenho uma comunidade, porque comunidade hoje vende bastante, você está perto de pessoas, criar conexões que lhe tragam resultados, tanto no pessoal quanto no profissional. Então, a gente está hoje vivendo em ecossistemas. Por exemplo, no seu estúdio personal, eu tenho certeza que deve ter empresários de vários segmentos ali. E eles devem conversar, devem fazer negócio entre si também. Sim. E isso é uma percepção de valor. Total. Certo? E voltando um pouquinho lá para a tua pergunta que você falou em relação aos contratos, os cuidados que tem que ter, né? A gente foge muito da burocracia. Né? Ali, por exemplo, vou fazer ali a parceria para um evento.
e vai logo ali, vamos fazer, topa, Vitor, vamos lá fazer, top, tal. Edu, vamos fazer esse movimento aqui, top, tal. E perde o que ele falou, né? Ah, vamos aqui realmente fazer só um contratazinho para regularizar, para deixar realmente o negócio respaldado. Muitas vezes a gente foge, mas a gente tá perdendo o outro lado, que é realmente, pô, o cara trabalha direitinho, realmente, o cara profissional, entendeu? O cara fazer as coisas e realmente a gente perde muito esse lado, sabe? Eu acredito que a gente, hoje eu vejo muito isso, né? Aprendendo muito aqui com meu amigo Vitor, né? De ter esses cuidados em cada detalhe, antes de iniciar, realmente ter sempre essa tratativa, né, Vitor? Assim, Um ponto importante é o seguinte: o trabalho do advogado não é criar burocracia ou dificuldade. O trabalho dele é facilitar. Então, se eu tenho, por exemplo, colaborações, co-brandings que sejam recorrentes, eu tenho que ter ali já um terminho que eu já consigo usar ali, papá, resolvido, todo mundo assinou, tá tudo certo. Então, o nosso trabalho é criar esses instrumentos de forma rápida e entregar de forma rápida e a tempo. Né? Não adianta também você me pedir um negócio para você para um evento que vai acontecer amanhã e entregar semana que vem. Não faz sentido. E assim, é muito importante que o pessoal entenda que às vezes o pessoal pensa no mundo jurídico como sendo uma coisa segregada. Quando eu falo em jurídico, o pessoal pensa aqui em tribunal, pensa logo em juiz, pensa em advogado chato, pensa em várias coisas. Mas o mundo jurídico, ele é totalmente ligado hoje, porque o Brasil é um país muito jurídico. Eu vou dizer por quê. Eu brinco que até respirar pode ser uma coisa jurídica. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô aqui numa academia e comecei a espirrar. Comecei a espirrar e comecei a passar mal. Aquela academia tem um sistema de ar-condicionado e comecei a passar mal e tal. Fui ao médico, fui diagnosticado, tem um fungo, alguma coisa que normalmente dá ar-condicionado, aquela coisa toda e tal. Esse cara que se sentiu prejudicado, ele pode ir lá processar a academia, pedir os laudos de manutenção dos aparelhos de ar, saber se aquele aparelho está sendo limpo, não tá, e tudo mais. Aí, Vitor, isso aí tu foi pegar longe, né? Não, não. Já vi processos desses que acontecem e, assim, as pessoas são muito criativas, né? E é importante ter essa documentação. Então, quando o advogado disser que esse documento é importante, é porque no futuro ele pode evitar um problema grande para você, tá certo? E evitar que esse problema se propague até um problema de imagem. Não, não, nossos aparelhos são bem mantidos. Está aqui o laudo de manutenção, é feito de 3 meses pela empresa tal e tudo mais. O aparelho foi limpo na semana anterior a você estar lá. Então, não foi na minha academia que você pegou isso aí, não. Então, até respirar pode ser um ato jurídico. Então, o escritório, o escritório parceiro, o advogado parceiro, ele tem que criar, antecipar situações e criar instrumentos fáceis de serem entregues e serem assinados e serem feitos para não dificultar o trabalho lá do empreendedor e justamente ser um facilitador daquela relação, sempre com cautela. Maravilha. Falar um pouco de cautela também, a gente sabe que pessoas, elas conectam pessoas. Então, quando a gente está vendendo, divulgando a imagem da academia, a gente costuma divulgar os profissionais presentes nela, tanto profissional quanto aluno. E aí eu quero saber do termo jurídico e contratual também sobre o uso de imagem. Como é que a academia, o box de CrossFit, ele pode se prevenir relacionado a esse uso dessas imagens? Deixa eu te contar uma história interessante. Teve um caso que um aluno foi filmado pelo professor da academia ali, pelo pessoal do marketing e tal, ele foi filmado executando um exercício. E aí a academia pegou e publicou nos stories dela lá. E marcou esse aluno. E esse aluno replicou esse story dele na própria rede social dele, certo? Tudo bem. Depois essa postagem acabou indo para o feed. E aí, esse aluno, infelizmente, tinha algumas pessoas que se diziam amigas dele, mas não eram, e aproveitaram essa imagem no feed e tudo mais, e foram lá fazer comentários pejorativos, colocando apelido nele por causa da execução do exercício e tudo mais. E aí isso deu um constrangimento, porque foi uma coisa muito pública, mesmo a academia correndo ali para pagar as coisas, não aconteceu. E esse aluno, que num certo momento curtiu e publicou no próprio rede social dele aquela imagem, processou a academia e ganhou. Porque o juiz entendeu que o mero fato dele replicar não daria o consentimento de uso daquela imagem, especialmente porque houve aquela jogada para o feed. E aquilo ali gerou um constrangimento e tudo mais. Então, contando essa história, para você ver que isso é um ponto muito importante. Então, é interessante que no próprio contrato de matrícula, ou se for, por exemplo, usar algum aluno, expor a imagem de algum aluno que tenha assinado um termo de exposição daquela imagem, ou que o aluno aceite no próprio contrato de matrícula já colocar que a imagem dele pode ser cedida para a academia e tudo mais. Como isso pode ser um ponto polêmico,
né? E normalmente nem todos os alunos vão ser filmados ali, é interessante você ter alguns terminhos rápidos de assinatura para um aluno que se sinta mais à vontade, que queira ser mais a cara da academia e tudo mais, fazer esse tipo de coisa. E esses pontos que eu falei em relação aos alunos tem que constar também nos contratos de pessoa jurídica e nos contratos de contratação de estagiários e também dos seletistas da academia. Porque depois a pessoa pode alegar que a imagem dele foi usada de forma inadvertida, que ela não concordou e etc. E isso gerar algum tipo de indenização e lá vai prejuízo para a academia. Eu estou falando para vocês isso derivado de um fato que já aconteceu, de um julgamento que já houve. Então eu não estou prevendo o futuro, não. Estou trazendo situações do passado para poder evitar o prejuízo no futuro de alguém. Cara, é um ponto polêmico, viu? Com Assim, certeza. porque demais. a gente vive isso diariamente, né? Então, você tocou um ponto até os colaboradores, os contratos dos colaboradores, né? Também não é só dos próprios clientes, né? Mas ter esse cuidado com a equipe mesmo, com o time, né? Porque realmente, como você disse, o funcionário pode não estar mais, e aí você ainda está usando algum material que você tem ali, né, na base do marketing e tudo, e ele se incomodar. As pessoas são muito oportunistas, né? A gente não conhece as pessoas, infelizmente, né? E assim, Vitor, você tocou no ponto aí desse caso aí de constar no contrato, a gente tem lá na Everlife, né, essa questão do uso da imagem, né? Para quem não aceita, né? A gente está lá, ele todo redigido, direitinho. Se a pessoa não aceita, pode ser feita uma observação, a caneta, por exemplo, que essa aluna, ela não aceita e tal, ou tem que fazer um outro contrato colocando digitado. Porque, assim, às vezes a equipe não pode saber que essa aluna não aceitou lá e acaba pegando até defunto, que sei se ela vê ela se incomodar, né, assim, alguma coisa. Mas o que tu indicaria, assim, para algo rápido? Se ela tá lá e ela disser que não aceita, vai, aguarda um pouquinho. Às vezes as pessoas são muito agitadas, não tem tempo para aguardar, né? O que tu orientaria seguir? O contrato, como eu falei, o objetivo do advogado é facilitar. Uma boxinha, aceito, não aceito, ticou, tá tudo certo. Entendeu? Deixa as duas opções no Entendi. contrato. Então deixa as duas opções que ela... Tá show de bola. Não aceitou, para não ter que redigir outro contrato, ticou que não aceita e acabou. E se for hoje, digitalmente, está muito forte a assinatura de contrato, né? A pessoa vai lá usar aquelas ferramentas de assinatura digital. Aí é mais difícil fazer isso. Mas não é nada, porque essas ferramentas também têm, e isso eu uso bastante também lá no escritório, inclusive porque são assinaturas válidas, já foi decidido, que a pessoa, nessa ferramenta, ela pode ter um ponto que ela tem que rubricar especificamente para poder sair a assinatura do desse local específico. Você pode conseguir deixar consignado configurar lá, isso. O documento só é finalizado quando ela rubricar ou ticar no box que ela quer. Então, assim, a gente consegue uma segurança em relação a isso, né? E isso aí eu falo em relação a vários cuidados. Nós temos o ECAD aí fiscalizando academias por causa do uso de músicas. Sim. Então é importante você tomar esse cuidado, ter um registro no ECAD, ou então fazer uso de uma rádio própria que já pague esses direitos autorais. Isso. Então são pequenas precauções que você pode tomar para evitar esses prejuízos, né? E tomar esses cuidados e evitar uma dor de cabeça que pode ser, inclusive, até grande. Legal, muito bom. Vamos lá. A gente sabe que as academias elas têm muito maquinário pesado. Faz muito barulho. As vizinhanças, às vezes, o bodybuilder tá lá com peso pesado, bate no chão, começa a gritar e a vizinhança, às vezes, se incomoda com isso. Qual é a minha pergunta? Eu quero saber, e sem falar também na lotação, né? Tem academia que tem 6.000 alunos ali rodando no mês. Então é muita gente circulando no imóvel. O que eu quero saber? Eu quero saber... quando já tem essa previsibilidade do que pode acontecer sobre maquinário pesado, barulho, circulação de pessoas, o que precisa ter no contrato de locação que resguarde tanto o locatário quanto o proprietário da academia? Essa tua pergunta é tão interessante que eu acho que a gente podia fazer um podcast todinho só sobre ela. Mas, começando aqui, vamos lá. A primeira coisa que é importante é que antes de iniciar suas atividades, você obtenha todas as licenças. Todas, para evitar algum tipo de discussão
interrupção ou fechamento vexatório da academia por falta de alguma licença de bombeiro, de funcionamento, de vigilância sanitária, que for necessário, inclusive registro nos órgãos competentes de fiscalização das próprias academias e dos profissionais de educação física, né? Então, a primeira coisa é essa. Segunda, é você olhar sempre, quando você for escolher um imóvel, se o zoneamento da área permite até que horas ele permite aquele barulho. Especialmente porque nós temos hoje academias que são 24 horas. Sim. Então, essa academia ela tem que ter um isolamento muito bom para evitar incomodar os vizinhos e aí sim ela ter algum tipo de problema ou ter que gastar no futuro com uma obra pesada para poder refazer essa parte acústica. Verdade. Então, é importante que ela tome esse cuidado e tenha essa precaução. Como eu já falei também, tem a questão do estacionamento, das questões de responsabilidade, as questões também, vamos lá, sobre os armários que são proporcionados ao público, certo? Principalmente que hoje eles constam dentro de banheiros, então lá não tem câmera apontada para esses armários, então isso pode gerar algum tipo de dor de cabeça. Então o ideal é que esses armários não estejam eventualmente dentro de banheiros, mas fora, para que eles possam ser fiscalizados por câmeras e ver como é que foi a utilização e se eventualmente alguém, por acidente, né, levou alguma coisa de alguém. Então, assim, são cuidados que têm que ser estruturais para evitar uma dor de cabeça. Sobre a lotação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem viralizado na internet brigas entre alunos e alunas por causa de utilização dos aparelhos. Então, tudo tem um lado positivo e um negativo. Vamos lá. Se eu tenho uma academia que é mais self-service, que eu vou ter o mínimo de professores exigidos ali no salão e a turma está usando os aparelhos ali de qualquer forma, aí vai ter a pessoa que fica sentada olhando o celular, vai ter o cara que já está ali mais harmonizado querendo levantar o aparelho. Então, assim, tem aquela coisa toda e tal, e isso pode gerar muito atrito. É importante que a academia tenha pontos de fiscalização para evitar que os alunos se engajem numa situação dessa e evite um prejuízo de imagem e até alguma consequência jurídica para a própria academia. Chegando especificamente no contrato de locação, é o seguinte, você fez um investimento estrutural, comprou os aparelhos, conquistou seu público e tudo mais, mas você não observou o timing e a evolução do seu contrato de locação. Já vi uma situação parecida com o seguinte, o sujeito foi montar uma academia, alugou um imóvel por R$ 3.000, fez todas as benfeitorias, o contrato foi extremamente leonino para o lado do locador, ou seja, todas as benfeitorias ficaram e ficariam agregadas ao imóvel, e o contrato foi de apenas 2 anos, depois ficaria por tempo determinado. Depois que o cara investiu, conquistou o público e que estava bombando, aí o proprietário da locação chegou e falou o seguinte, olha, beleza, você tem 30 dias para sair, ou então a gente pode repactuar o contrato, mas agora é mais 3 não, é 12 mil. Você está fazendo sucesso e tudo mais. E aí não foram tomadas precauções para evitar que acontecesse esse tipo de coisa com o dono de academia. Existem uma série de coisas que você pode fazer, tanto no início, na organização desse contrato de locação, e esse contrato de locação vai ser necessário para poder você tirar as licenças, fazer registro e outras coisas, como também você organizar esse contrato para que, no momento da renovação, tenha gatilhos e o dono de academia, o locatário, tenha possibilidades de esteja armado, que ele consiga fazer uma renovação justa e manter o ponto dele funcionando e evitar que ele seja tirado dali e perca todo o seu investimento, toda a sua base de alunos e tem que ter muito mais gasto ainda até para desfazer alguma coisa ou mover o maquinário, que complica. Queria fazer uma pergunta para o Levi relacionada também à alocação, certo? Eu queria saber um pouco mais sobre a parte de expansão. Geralmente, quando o dono de academia ele inicia, é um estabelecimento menor, está começando a vida profissional ali, e à medida dos anos que vai evoluindo e vai crescendo. Com isso, a expansão ela é necessária. Sim. E geralmente o locatário ele tem um terreno ali que dá para aproveitar, ou nas laterais ou no fundo. Quando você foi tentar expandir a Everlife, que está acontecendo uma expansão atualmente, né? A gente está tendo novos espaços. Quando você foi conversar com o locatário, já levanta bem para o termo jurídico, o que você precisou ter para que tivesse uma boa negociação, o que ele precisou ter para poder se resguardar, tanto você quanto ele, e nos termos jurídicos da coisa, o que é que precisa ter mais para que o Levi daqui a alguns anos não tenha dor de cabeça com isso? Pois no meu caso, eu trato só com a imobiliária, né? Eu tenho conhecimento do dono do imóvel, né? Mas nunca conversei, nunca recebi uma visita nesses 8 anos de Everlife do proprietário. É um cliente lá da imobiliária que tem muitos imóveis, né? É um senhor e tal, tem um conhecimento disso. Qual era o ponto importante? Antes de você iniciar realmente, como eu disse, todo o projeto e tudo, você tem que entender
disso, da localização, do que você quer trazer, qual é a sua visão de negócio. Muitas vezes eu iniciei ali, mas já vinha de um mercado de muito tempo, né? A Everlife, ela, nesse espaço novo que a gente montou, está em constante evolução, ela já vinha de vários anos ali, de outros locais, e expandindo, expandindo, expandindo. E quando a gente vai para o local, por exemplo, o meu lá ele estava muito acabado. Precisei fazer uma negociação de mostrar. Vai lá o responsável da imobiliária, né, ele faz lá a vistoria e analisa como está o imóvel. Então, assim, olha, o primeiro ponto é, olha, o imóvel está assim, eu preciso funcionar, o mínimo de estrutura eu tenho que ter. Então, teve que mexer na elétrica, na hidráulica, né, na parte estrutural todinha, né, do imóvel, e isso valoriza. Então, o primeiro ponto, olha, tá assim, eu preciso deixar ele dessa outra forma. Então, vai ter um investimento, vamos aqui negociar e tudo direitinho, vai valorizar o imóvel. Então, a cada renovação, né, e isso eu sou muito aberto com a imobiliária, eu tento manter o mínimo de relacionamento lá, dizendo que eu estou em constantes melhorias, eu estou valorizando o imóvel dele. Mas, em contrapartida, eu preciso também ter as negociações para não ter surpresas. Até porque as pessoas anteriores tiveram. Pelo menos esse imóvel já foi academia antes, eram de pessoas conhecidas e eles saíram por problemas disso. De repente sobe absurdamente o valor e a pessoa não consegue pagar. E aí você fica ali de mãos atadas. No meu caso, que investe muito em estrutura, eu precisava me respaldar. Então, ao longo desses anos aí de renovações, eu acho que essa é a terceira renovação, né? A segunda, terceira renovação. Mas a gente vai, e a cada momento que a gente decide mexer na estrutura, a gente vai lá na imobiliária, conversa, apresenta o projeto. Olha, eu preciso mexer nisso, preciso mexer naquilo, então preciso da sua ajuda, porque são coisas que eu não vou tirar. Eu tiro equipamento, mas como é que eu vou tirar um revestimento? Como é que de um piso, de uma parede, de um telhado, eu vou tirar aqui todo o telhado, vou botar de volta o outro? Não tem como, né? Então, isso eu precisava deixar muito claro. Nesse novo projeto nosso, foi feita uma negociação muito maior, porque o investimento de expansão que gastaria-se muito mais, vou mexer com o estacionamento, que o imóvel não tinha, então agora ele vai ser um outro imóvel. Vai ter estacionamento próprio agora, né? Então, eu vou trazer uma fachada mais bonita, que ele não tinha uma fachada bonita, né? Internamente é outro. Então, assim, cheguei lá e mostrei o projeto. Olha, tá aqui meu projeto arquitetônico. Foi feito, agora tem uma construtora que vai ser feito o trabalho, tem todo um projeto aqui paisagístico. Então, assim, o seu imóvel vai ser outro. Então, eu preciso realmente de um respaldo, preciso negociar, de uma condição. Para isso, não é só, beleza, eu vou te dar aqui uma carência, vou te dar um desconto, alguma coisa assim. Mas a segurança. Porque vai que no meu caso lá, esse senhor, ele venha a falecer, sei lá, acontecer alguma coisa e os filhos decidam vender o imóvel. Aí o meu investimento todinho. Aí ele chega, rapaz, você tem 30 dias para sair porque a gente vai vender imóvel, que o papai faleceu. Aí eu me lasco. Então, assim, eu cuidei muito disso. Cheguei, cara, e a imobiliária, viu, Vitor? Eu quero conversar contigo sobre isso também. Lá eles não renovam, os contratos só são de 4 anos. Não Isso. faz assim para o caso que eu quero entender melhor com você sobre isso. Acho que é uma dúvida de muitos gestores, né, de academia. Mas no meu caso lá, eu não consegui renovar por mais tempo. Eu queria ter, sei lá, 10 anos, alguma coisa assim do tipo. Eles não fazem. O máximo que eles dão são 4 anos. E aí eu consegui que ao longo desse período todo o desconto fosse proporcional a esse tempo todo. Foram 3 ou foram 4 anos que a gente renovou, deu um desconto maior, né? Isso me respaldou para que eu consiga pelo menos tirar o meu investimento. Olha, eu vou estar um tempo aqui, né? Agora usando, né? O fruto do que eu investi aqui no imóvel, agora eu preciso tirar. Mas eu queria entender contigo nesse caso. Puxando aqui do dono de academia para o advogado, uma coisa importante. Por exemplo, se eventualmente papai morreu e eu vou vender o imóvel, quem está alocando aquele imóvel, ele tem direito de preferência de compra, Sim. certo? Então, assim, ele tem que ser oferecido primeiro para a pessoa que está lá, nas condições que forem para o mercado. E se no advento, por exemplo, ele ofereceu o imóvel por 100 mil reais, eu disse que não, e eles numa negociação vão vender por 90, antes de vender eles têm que voltar para mim, dizer que vão vender por 90 e perguntar se eu quero. Não sabia disso. Então, Um assim, ponto importante, esse é um ponto né? importante. Então, já aqui, mais uma demonstração importante do jurídico presente. E outra, você falou em imobiliária, a imobiliária ela tem um setor jurídico dela. Sim. Então, você está entrando para um embate desarmado.
Então, você tem que ter o seu advogado ali do lado, porque existem coisas que você pode prever. Eu sei que é um truque, né? Assim, uma magia que fazem, fazer o contrato por 4 anos, depois tentar renovar aquele contrato num contrato apartado, dizer que não tem nada a ver com outro, aquela situação toda, mas existem decisões que, para efeitos renovatórios, para os 5 anos, para a aquisição do fundo, a gente já tem aí que esses contratos somados conseguem dar esse período necessário para as renovatórias. Então, assim, é importante que a gente deixe isso claro, que essa tentativa de burlar esse direito do locatário, elas têm caído por terra aí nos julgamentos. Então, também é uma situação importante. Então, esses pontos são outros pontos de cuidado e que tem que constar no próprio contrato. É muito normal que o contrato, por exemplo, do locador, ele vem colocando que as benfeitorias elas ficam agrupadas ao imóvel. Mas que benfeitorias? Tem que tomar cuidado. Existem as benfeitorias que são necessárias, as que são úteis e que a gente chama as voluptuárias, que são, por exemplo, é uma pintura, é uma textura, é um ar-condicionado, uma coisa. E existem muitos contratos que vêm dizendo que todas as benfeitorias, inclusive as voluptuárias, ficam agregadas. Então você não pode tirar nada. Então tem que tomar muito cuidado nessa negociação. E o que você fez, Levi, foi muito correto, porque essas negociações de valores e dessas benfeitorias, elas são muito importantes acontecerem antes da assinatura do contrato. Uma vez assinado, depois que isso já tiver tabulado e tudo mais, fica muito mais difícil rever ou questionar isso aí com alguém. Ei, Vitor, e por que que, por exemplo, no meu caso, assim, desse exemplo da imobiliária, né? Por que que não faz contrato de 5 anos? O que é que tem aí juridicamente que eles, sei lá, se respaldam, alguma coisa assim do tipo, de fazer no máximo 4, né? Explica pra gente, até Isso pra aí entender seria, melhor. porque os 5 anos seria um marco legal, né, de aquisição daquele fundo de comércio. Então, existe a criação do fundo de comércio e fica mais difícil você ter que sair, ou em tese você teria que ser indenizado para poder sair por causa da elaboração e criação daquele fundo de comércio. E também é um prazo interessante para as renovatórias, que são as ações que você pode entrar para garantir a renovação do contrato nos termos que sejam mais realistas, não fique ao bel prazer da decisão do novo valor pelo proprietário do imóvel. Então, é muito normal que os locadores, não só os locatários, mas locadores mais experientes, tentem utilizar esses contratos que são menor do que esse tempo para isso. E deixe depois o contrato por tempo determinado, tentando preterir esse direito do locatário. Mas, se for, é importante sempre ter, por exemplo, acabou o tempo, não deixar o contrato por tempo determinado, fazer uma renovação daquele contrato, provavelmente num contrato apartado, mas que a gente consiga, somando os dois, dar os tempos necessários para garantir e exercer esse direito do locatário. E, Vitor, assim, se você não vai fazer uma obra maior, né, de ampliação e tudo, e ele tem essa prerrogativa aí, são 4 anos, após os 4 anos ele fica por tempo determinado, a qualquer momento as partes podem romper ali, né, avisando com antecedência, né? Isso, para nós, assim, né, empresários ali, a gente fica naquele risco, né? A gente não pode fazer nada, ou existe alguma brecha assim, jurídica que a gente consiga obrigar a fazer um outro contrato de fato, respaldando a gente por mais X anos. Existe É algo sempre disso? bom fazer o contrato, né? Não deixar por tempo determinado. Uma Porque vez eles em tempo não fazem. determinado, É o a tempo. previsão é legal. E aí Uhum. você fica numa situação muito complicada. E tem que tomar outros detalhes. Por exemplo, hoje nós temos academias que funcionam, obviamente, em imóveis de rua e temos academias funcionando em shopping. Sim. O contrato de locação de shopping é uma espécie totalmente diferente. Ele é o leão dos leoninos dos contratos. Então, ele é um contrato muito mais complicado. As multas rescisórias são extremamente prejudiciais. Por exemplo, eu tenho um contrato de locação que é um imóvel de rua. O normal é que sejam a multa por sair antecipadamente é uma multa de 3 valores de aluguel proporcional ao tempo que falta no contrato do imóvel. Beleza? Sim. Ok. No contrato de shopping, por exemplo, eles cobram às vezes 12, 15, 18 vezes o valor do aluguel. Caramba. E outra, sem proporcionalidade. Nossa E aí Senhora. aquela história, daqui que eu provo que Jesus não é genésio, né, judicialmente, eu vou ter dor de cabeça. Sim. Então, essas negociações, inclusive com shoppings, é muito importante. Existem hoje também os build to suits, né, que você, às vezes, faz um mall ali menor, que o pessoal está gostando de fazer aquela dobradinha em um mercado, em uma academia, e aí tem alguns detalhes que o mall precisa ter para acomodar aquela academia, isso tem acontecido bastante. Então, é muito importante que isso também conste em contrato, materiais, outras necessidades que sejam importantes. Eu tenho um cliente que tem um mall que a academia exigiu até um aquário dentro, e aí ele teve que fazer o aquário, né, para poder ter aquela academia que é uma grife e tudo mais. E assim, e tudo isso constando num contrato muito bem organizado, com especificidade até dos peixes que tinha que ter no aquário. Caramba. Vitor, e vindo para aquela parte lá, caso você esteja ali, seja abordado
pelo proprietário do imóvel avisando que vai vender, que você tem aquela preferência, né? Mas vamos supor que você é um pequeno, médio empresário ali, você está num local, por exemplo, como o meu, no bairro Nobre, o imóvel é super valorizado, né? E você já investiu muito ali, eu investi R$ 1 milhão lá, e de repente a pessoa diz, olha, eu preciso vender, você tem preferência, mas ele é 4 milhões. E o cara não tem. Só que ele vai dar, aí ele vai oferecer pro Edu. Edu, olha, você tem interesse e tal, ele tá negociando. Só que o cara tem a preferência, mas ele não tem, por exemplo, hoje a condição. E eu não sei se é isso, se é 30 dias, ele tem que ter um tempo para sair. Só que ele vai ser muito prejudicado. Existe alguma brecha ou alguma questão aí jurídica que você pode ganhar um tempo maior para poder se organizar, buscar recursos, alguma coisa disso ou não? Cara, brecha não. O que existe é estratégia. Que é o quê? Uhum. Você tem sempre com o seu contrato ativo, não deixar ele por tempo indeterminado, ou seja, ter um contrato com anos para frente para garantir a sua permanência e tomar certas precauções, como, por exemplo, o registro do contrato de locação na matrícula do imóvel. Isso é um custo? É. Mas veja o tamanho do investimento que você fez. Uhum. Você tendo esse registro, a pessoa que vai comprar, ela vai ter a ciência de que aquele imóvel está alocado, que ele tem mais um período tanto de locação, e mesmo que alguém compre o imóvel, ele não pode chegar e rescindir o contrato com você e colocar você para fora imediatamente, porque aquele contrato está válido. Então ele vai ter que respeitar a finalização daquele contrato de locação. Então, isso Isso é aí já é muito uma bom. garantia, uma precaução para evitar que você tenha algum tipo de surpresa ou dor de cabeça, né? Então, assim, e outra coisa, importante colocar que essas informações, por exemplo, de venda do imóvel, de valores, etc., elas não podem ser de boca. Tem que ser Uhum. formalizadas por alguma forma escrita que eu tenha como materializar aquilo ali e ter, porque, inclusive, já houve vários casos, né, de vendas que foram anuladas porque não foi feito da forma correta e da forma legal. Isso mesmo. Quero trazer um ponto que eu acho importantíssimo e pode pegar tanto do lado jurídico quanto do lado de gestão, que é a ausência de seguro. Muitas academias não têm um seguro ativo ali para eventuais perdas, até a nível de lesão, tipo o box de CrossFit, ele tem um indicador de lesões muito maior do que a academia convencional. Então, eu queria entender de vocês hoje como é que o seguro pode ajudar de maneira eficiente junto dessas lesões que podem acontecer com os alunos. Cara, na minha opinião, assim, Edu, não existe mais prestação de serviço sem o seguro de responsabilidade civil, Uhum. certo? Eu acho que esse é um custo que já tem que ser colocado dentro da DRE, porque hoje todos somos falíveis, ainda Sim. mais num ambiente que é cheio de pesos e máquinas e pessoas e etc. Então, é importante que esse seguro esteja ativo, seguro de responsabilidade civil, seguro do próprio maquinário, seguro assim, é muito importante. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um país de alta litigância, né, que a gente sabe daqueles casos de seguros, etc., ele é um país que tem um mercado de seguro muito ativo e é muito comum todo mundo ter seguro para a prática, médicos, advogados, academias especialmente e tal. Mas aqui no Brasil, infelizmente, não há essa cultura. Então, como parte daquela profissionalização que nós conversamos, é muito importante que os seguros estejam em dia, certo? Até porque existem situações complicadas. Recentemente teve uma academia que tem uma brinquedoteca e uma criança estava brincando lá, apesar de supervisionada, ela levou uma queda e quebrou um dente. E essa academia foi condenada a pagar um ressarcimento em uma indenização por causa do dente da criança que foi quebrado, etc e tal. Tendo seguro, aquilo é acionável e evita-se uma dor de cabeça, né? Dependendo da situação, você pode acionar lá, fazer o sinistro e evitar um custo, uma dor de cabeça e tudo mais. Então, como as academias têm agregado outros serviços, né? Como eu falei, brinquedoteca, piscina, né? Massagem, quiropraxia, às vezes academias hoje que existem as saunas, aparelhos Uhum. de crioterapia e etc., esse seguro se faz cada vez mais premente, porque no mau funcionamento de um maquinário, de um equipamento desse, de um aparelho desse, você tem um resguardo ali, uma proteção num litígio que às vezes fica indefensável, porque a responsabilidade realmente vai quebrar mesmo na academia. Uma coisa, sabe, Edu, e Vitor, que eu gostaria de complementar aqui, que você falou muito da questão da profissionalização, que vai muito que você falou de um ponto de seguro, mas eu iria para algo mais abrangente. Recentemente, nós fomos contemplados, a Everlife, com o selo do Sebrae de qualidade empresarial. Show. E vindo para o nosso segmento, né, o selo ele surgiu ali com restaurantes, hotelaria, é muito forte nesse segmento. Mas para o nosso de academia, ainda
é muito, extremamente baixo. Para você ter ideia, menos de 1% das academias do estado possuem o selo do Sebrae de qualidade empresarial. Por que eu estou colocando isso? Porque não é só sobre seguro, não é só sobre parte jurídica, mas o processo, a estruturação da empresa como um todo, existem muitos fatores, né? E eu gostaria de colocar aqui essa importância de você se profissionalizar. O selo do Sebrae de qualidade empresarial, ele ajuda muito nisso. Eu vivi isso aí, foram um ano de você estruturando a empresa, fazendo momentos lá no Sebrae, mês a mês, de todas as partes, SG, jurídico, manutenção, processo de atendimento, né? Toda a logística, né, operacional e tudo que envolve ali a empresa como um todo, quando a gente vem para o segmento de academia, as pessoas não se preocupam com isso, sabe? E isso valorizou muito o nosso trabalho, como também qualificou a nossa entrega e eu como gestor, como empreendedor. Então, o que eu gostaria de colocar aqui é isso, é buscar se capacitar, é realmente trazer uma visão mais estratégica, né, e de qualidade na entrega do seu serviço. Quando você se preocupa, desde o momento de atendimento da sua academia, não, estou chegando aqui, como que a minha recepcionista vai se portar? Aí ela vai levantar, vai dar o que é que ela vai falar, vai dar um bom dia, boa tarde, boa noite, como que ela vai direcionar e apresentar a minha academia, né? Como que vai ser a experiência do cliente. O Vitor vai chegar lá na academia, como que vai ser o atendimento do professor? Como que vai ser o direcionamento nos equipamentos? Como é que vai ser o dia a dia dele, né? E tudo que envolve, como você disse, esses contratos, como que vai ser esse acompanhamento, manutenção de ar-condicionado, manutenção de equipamento, entendeu? Toda aquela questão legal ali que envolve, como também a parte dos colaboradores, entender como é que está a parte de saúde, né? Entender esses direitos de imagens, planejamento estratégico. Então, assim, envolve muitas coisas. Então, quando você vem para esse viés profissional, você eleva o seu nível grandiosamente, né? Então, estou colocando aqui que a gente pode também trazer esse ponto aí, importante, de se capacitar e trazer para esse momento aqui. Fala um pouco sobre planejamento. O planejamento é tão importante em todos os níveis de uma academia, seja do marketing, sobre gestão, sobre processos, que é o que vai ditar o teu futuro. É o que vai te dar uma previsibilidade. Tu precisa atingir metas, trabalhar bem os KPIs, trabalhar bem os OKRs, definir quais são os pontos de indicadores chaves que você vai trabalhar para poder aí saber onde você quer chegar. A gente precisa saber onde quer chegar com o nosso negócio. A grande verdade, cara, é o seguinte, é que as pessoas estudam muitos anos para poder se formar numa profissão específica, como advogado, médico, personal trainer, treinador físico, etc., educador físico. Então, assim, e acha que empreender vai tirar da cachola e pronto, amanhã eu sou empreendedor. E isso exige estudo, exige dedicação e, principalmente, se você não tiver tempo ou condições hábeis, o que é muito normal para se dedicar, por exemplo, eu vou me aprofundar em contabilidade, eu vou me aprofundar em processos internos, contrate uma consultoria, contrate um jurídico, contrate um bom contador e conte com essas pessoas para poder deixar você livre para investir e fazer os planejamentos do que importa, que é a expansão e a saúde do negócio. Total. O mercado de academias, né, grande parte dos donos, eles são profissionais de educação física, né? E aí eles pensam, em grande maioria ali, como uma cabeça de professor, sabe? E muitas vezes acaba errando, fecha a academia, porque o cara tá lá só envolvido no operacional, dando aula de personal, só cuidando como é que tá o treino ali, mas ele não olha para esses lados que o Edu falou, do marketing, do planejamento, que tem que ser, das vendas, como é que tá, como que tá meu processo de atendimento, como que tá a gestão do meu negócio. Se o cara não se dedica a cuidar das pessoas, gerir ali o negócio dele, como também onde ele quer chegar e acompanhar, olhar para o negócio dele, cara, como é que eu tô? Eu tô bem, tô ruim, como é que tá meu financeiro, como é que tá a minha previsibilidade, como que tá aqui a minha estrutura. E isso é um ponto fundamental. Quando em 2019, quando eu virei essa chave de pensar na cabeça de professor aí, passei a me tornar, desde a vestimenta, por exemplo, eu tô aqui vestido dessa forma, mas é porque eu não tô me portando mais como professor. Né? Tem várias questões aí. Hoje eu sou um empreendedor, entendeu? Eu estou à frente do sindicato das academias, eu preciso estar aqui com vocês e com outras pessoas dentro de um network, de um momento ali, de estar me conectando com pessoas, né? E não tem que estar só naquela famosa vestimenta
do profissional de educação física, que é aquela blusinha, né, esportiva, calça esportiva, o tênis, né? Isso, a gente brinca muito que você reconhece professor de educação física só pela vestimenta. E eu lembro muito hoje, e lembro muito quando eu passei a me vestir diferente. Até os meus próprios colaboradores acharam estranho. Como é que tá dando aula desse jeito? Como é que tá não sei o que? Assim, o cara, fisioterapeuta não atende dessa forma? O cara todo ali, bem aparentado com uma blusa mais elegante, né, mais formal, tudo. Por que que o profissional de educação física também não pode mudar o jogo, né? Então, a gente precisa trazer muito esse recado do cara se valorizar, ele realmente mudar a vertente ali do mercado. Não dá para ser Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Perfeito. Né? E eu digo mais, hoje, por ter participado do operacional no início da empresa, hoje você tem autoridade para dizer como é que as coisas têm que ser feitas, porque você já viveu isso, você já passou por isso. Então, trazer isso, definir essas metas bem claras, trabalhar junto com a equipe e liderar essa gestão, vai ser muito mais fácil para você que já viveu. Total. Então, aí eu venho por uma segunda parte que eu acho muito interessante, que é a estrutura societária disso. Porque, por exemplo, o cara que está no início da faculdade, ele tem um sonho de ter uma academia. A maioria acredita que seja isso. Eu, na minha época de faculdade, tinha um sonho de ter minha agência. Sim. Acredito que o profissional de educação física seja a mesma coisa. E geralmente ele chamou um amigo, chamou um parente. Ei, cara, bora montar uma academia comigo, quero juntar um dinheirinho e tal, fazer um negócio bacana, tem um bairro ali legal, tem um ponto de massa, bora fazer junto. Aí eu venho a minha pergunta. O que que ele precisa ter ali inicialmente para que ele não tenha dor de cabeça com esse contrato societário futuramente? Mais uma vez, como eu te falei, o contrato, ele é a regra do jogo. E o que é que acontece? As pessoas às vezes pegam aquele modelo basicão, fazem um contrato aleatório que não prevê detalhes que podem acontecer durante aquele desenvolvimento societário. Uma venda, uma morte, um sucesso, um insucesso. Né? Então, assim, essas coisas têm que constar no próprio contrato social e também a gente pode ir além. Dependendo do tamanho do empreendimento, pode existir, por exemplo, um acordo de sócio. O acordo de sócio, que é um documento um pouco mais particular, porque ele não vai diretamente para a junta comercial, mas que ele pode constar, por exemplo, detalhes de distribuição de valores, proibição, por exemplo, de parentes trabalharem na academia. Ah, eu quero botar meu filho aqui, não vai. Na administração, meu filho está fazendo administração, ele vai ser estagiário, não vai. Então, assim, a gente tem que ter essas previsões para evitar discussões de dor de cabeça no futuro. Tudo aquilo, obviamente, a gente não vai conseguir prever todas as situações, porque a vida é uma caixinha de surpresas. Mas a gente consegue efetivamente prever muita coisa e evitar aquela problemática mais corriqueira. Eu não vou só dos dois sócios, quando são dois sócios operacionais. Existe muito modelo de academia que a gente tem um sócio operacional, que é o cara que estava na faculdade, formou-se em educação física, ele tem aquele sonho de ter academia, e tem um cara que vai ser o sócio investidor, que não entende do mercado de academia, mas entende de business e quer colocar dinheiro lá dentro. E aí eu tenho que alinhar a expectativa desse pessoal dentro de um contrato, até para depois não ter uma dor de cabeça do cara que se sente um pouco mais dono porque é o sonho dele, ou o cara que se sente um pouco mais dono porque ele botou o dinheiro lá dentro. Então é muito bom que essas expectativas fiquem alinhadas de forma prévia, né? E, como eu falei, antes do negócio ter sucesso ou insucesso. Porque no insucesso, cada um vai querer jogar a culpa no outro e colocar as dívidas na cabeça do outro. E no sucesso, não, veja bem, não era bem assim, meu valor tem que ser maior, eu quero colocar mais dinheiro, eu quero não colocar mais dinheiro, eu quero vender minha parte. Então, assim, a gente tem que tomar essas precauções para evitar qualquer tipo de dor de cabeça, de sabor numa discussão que, depois que a situação está posta, fica muito mais difícil você evitar um litígio, por exemplo. E olha, eu vou te contar uma coisa. Divórcio é ruim. Inventário é ruim, mas uma briga societária engalfinhada na justiça, ela é pior do que um divórcio litigioso. A briga é feia, meu irmão. Tá entendendo? E pode acabar com o negócio, acabar com o nome que foi construído ali por muito tempo. Isso aí pode destruir o negócio, destruir famílias, destruir amizades, destruir, enfim, várias pessoas. Então, se a gente tiver condições de evitar esse litígio, é uma questão de cuidado. Não apenas com o seu negócio, mas também com uma pessoa que acreditou ali naquele negócio com você e até com sua família, amigos, etc. Isso aí é ponto importante, né? O cara, às vezes, vive na dor, né? Não se prepara ou não tem conhecimento, né, a expertise ali, ou um suporte, como você disse, assim, jurídico, de antecipar, né, para não ter esses problemas. Eu já vivi na prática isso, né, infelizmente eu não tinha um suporte jurídico que tem hoje aqui com o Vitão, né, mas Tamo junto. sofri muito
com isso, né? Com sociedade, sabe? E muitas vezes a gente vai naquela emocional, como Edu disse, o cara tá com aquela ideia e tem uma oportunidade de montar uma academia, só que ele não faz o combinado. Pô, vou montar aqui com o Vitor, com o Edu. Cara, como é que vai ser? Qual vai ser o teu papel, o meu papel, você? Porque senão cada um tem um pensamento diferente. Então, não tiver esse alinhamento de expectativa, como o Vitor falou, e realmente ter a mesma visão, chega uma hora que vai, desculpa, vai dar merda, digamos assim, não vai bater, né? E aí vem o problema. Vai chamar o Vitão para resolver. Né? Aí entra nessa questão. O outro ponto que ele falou também, que está em muito alto, as grandes redes crescendo, né, com sócios cotistas, né, até empresários aí de outros segmentos investindo no mercado de academias, o contrato, né, Vitor, tem que estar muito bem elaborado, discriminando tudo isso, porque o cara ele não é operacional, ele está ali botando dinheiro para ele ter um valor do lucro ali, um percentual do lucro, mas eu tenho amigos que têm rede de academia e já aconteceram esse problema específico de um sócio lá, cotista, né, investidor, entrar lá e o cara querer mexer na música que estava tocando. Entendeu? Não, eu quero a música tal aqui, não é assim, entendeu? Então, realmente, ele não pode mexer em nada, interferir em nada, né? Ele pode, de repente, ter um momento assim interno, dar sugestões, né? Trazer uma visão e o cara ver se é pertinente ou não ali, filtrar o que vale ou não. Mas ter esse contrato pode causar um problema. O cara mexia na música lá porque ele dizia que era dono da academia, era sócio da academia, entendeu? E queria mexer nos equipamentos. Então, assim, isso pode dar um BO grande, né? Então a gente tem que ter esse cuidado Como também diz disso. o poeta, cada um no seu quadrado. Total. Pra gente encerrar, eu queria uma dica prática de cada um de vocês, indo pro lado jurídico e lado gestão da coisa. Por exemplo, Levi, o que você faria diferente e o que não pode abrir mão quando a pessoa estiver fazendo a academia, estiver construindo ali o seu novo patrimônio ali, e o que o cara pode fazer quando já estiver nesse processo aí de constante evolução? Cara, o que eu fazia diferente, que eu não fiz, né? Quando eu iniciei o processo de montar uma academia, era fazer um plano de negócio. Então, quando você tem isso estruturado, desde a ideia, da idealização do negócio em si, beleza. O nome, por exemplo, o próprio nome, estava conversando com os amigos esses dias. Tem 8 anos que eles têm academia e nem registrada era a marca. Vão trocar de marca porque descobriram Ventura ali que já existia. E a sorte que nesses 8 anos não receberam nenhuma notificação, nenhum processozinho, né? Mas enfim, desde esse cuidado de pensar de forma estratégica no nome, porque muitas vezes a gente vai ser o nome tal, não sei o que, fit. Seu queijinho, né? Mas, Boa forma. Boa, né? E assim, não penso mais, beleza, vou pensar o que é que eu quero comunicar, com quem que eu quero, né? O plano de negócio, entender direitinho de toda a estratégia do público-alvo, de como vai ser o processo de atendimento, ele realmente elaborar tudo certinho desde o investimento, qual o retorno de investimento que ele vai ter, né? Qual é a quantidade de colaboradores, porque vai muito ali, como eu disse no Cearense, na tora, né? Mas não existe uma profissionalização. Isso era o primeiro ponto que eu não fiz, que hoje eu tenho, mas que eu teria, acho que, me desenvolvido muito mais rápido. O outro é um plano de marca. Né? Quando você faz um brand bem feito, né? A gente vive muito isso na prática, onde você entende todo a sua marca em si, né? Desde as cores, desde a tipografia, do público que você quer comunicar, né? Esse é o ponto que você precisa realmente ter esse cuidado. E o outro é entender de pessoas. Eu, como líder, sou profissional de educação física, mas eu errei muito com as pessoas que trabalhavam comigo. E um líder ele é diferente de chefe. Então quem é chefe realmente vai chegar a hora que não vai dar certo. Então quando o cara é um líder realmente que inspira, que motiva e consegue utilizar o máximo das pessoas ali para que ele proporcione um crescimento, que se você faz uma pessoa crescer e ela enxergar um potencial nisso, a sua empresa vai junto. Entendeu? É um trabalho duplo ali. E hoje a minha principal missão entender cada vez mais de pessoas. Principalmente nesse momento que a gente está com migrações de gerações. Cada geração ali funciona de uma maneira diferente, pensa diferente, né, age diferente. Então, seria muito nisso. Esses 3 pontos aqui eu colocaria aí como pontos principais. E para mim, cara, sendo bem curto e bem direto, é você se acompanhar
certo? De fornecedores que possam garantir o sucesso do seu negócio. Se for contratar uma consultoria, contrate uma boa consultoria. Se for contratar um jurídico, contrate um bom jurídico e contrate também uma boa contabilidade, especialmente com pessoas que têm uma visão não só afunilada naquela matéria específica, mas que elas sejam pessoas que tenham visão de negócio, que possam lhe ajudar a crescer e dar insights muito além, por exemplo, do jurídico. Insights negociais que podem ali fomentar parcerias, fomentar outras coisas que tragam e agreguem valor efetivo a qualquer negócio, especialmente a uma academia. Maravilha. Eu acrescentaria a capacitação constante, né? A gente precisa Sim. estar ali estudando, sentar ali na cadeirinha, escutar o profissional que já está com experiência de mercado, para poder entender, ver técnicas de vendas, ferramentas que a gente pode estar usando, o que a gente tem de automação. E para isso, construir aí um negócio bem rentável. Esse foi o nosso encontro especial com o Vitor Brasil, da DBS, e Levi Lima, da Every Life. Agradecemos. Boa noite.